o que é este ambiente da Rede Globo? O que essas pessoas pensam? Hã? Como é que alguém faz para subir na vida dentro da Rede Globo? Para quantas pessoas tem que dar? Pouco importante se você é homem ou mulher. Existe algum romance que trata disso? Existe algum filme que trata disso? Fala, como? Não tem nenhum. E, no entanto, isto é um fator que decide a nossa realidade e o nosso imaginário está totalmente deslocado disso. O que é a vida, vamos dizer, nas redações de jornais? O que é a vida dentro da militância política? Né? Qual é a troca de favores? Quem come quem? Quanto dinheiro o sujeito leva? Você não tem uma obra de ficção que retrate isto, meu Deus do céu. Então, é claro que, vamos dizer, a mentalidade das pessoas é formada, vamos dizer, pelo imaginário social. E o imaginário social é produzido pelos artistas, meu Deus do céu. Como a arte foi toda instrumentalizada para servir a PT, PCdoB, essa coisa toda, então agora só pode ser propaganda, não pode ser mais expressão artística. Não, você não pode mais ter o contato direto com a realidade e expressar, como dizia o Saul Bellow, as impressões autênticas. Resultado, você cria uma multidão de deformidades mentais, né, que não acaba mais. E essas deformidades mentais, elas podem ser úteis, né, dentro de certos projetos políticos. Não que todos sejam uma militância organizada, é claro que não. Tá certo? Mas, por definição, o idiota útil é idiota demais para saber que é útil. Tá certo? Então ele acredita piamente que ele está falando, ele está expressando sua opinião livremente. Por que ele acha que a sua opinião é livre? Porque ele não tem capacidade de rastrear a origem das suas ideias. Então ele não sabe de onde vieram, ele acredita que é tudo aquilo que saiu espontaneamente do seu coração. Não é isso? Ao passo que um breve exame da origem das suas ideias já mostra que é muito difícil você ter uma opinião própria. Né? Você sempre está jogando com elementos que estão em circulação na sociedade. E qual é a sua possibilidade de livre escolha? Para o cidadão comum é quase nula. Porque além das alternativas que são oferecidas diariamente pela mídia, pelo meio universitário, ele não conhece outras. Então ele vai seguir essa que é o que tem e vai achar que aquilo é a expressão mais pura da sua liberdade individual. Então esta é a situação na qual nós estamos vivendo. Quando você lê, por exemplo, o romance de Graciliano Ramos, o Graciliano Ramos é um homem de classe média, que até subiu na vida de maneira relativamente precoce. Ele foi prefeito da sua cidade, era um homem que tinha uma boa situação, mas que se expressa na língua da luta de classes. Né? Mas que percebe também toda a ambiguidade da sua situação de classe média. E quando você pega, por exemplo, o grande romance dele, que para mim é São Bernardo. São Bernardo é o conflito entre um senhor de terras, que é um sujeito, um homem violento, vulgar, egoísta, e a esposa dele, que é uma professorinha, portanto ela não é uma proletária, ela é uma pessoa da classe média relativamente baixa, mas é uma pessoa de cultura, tá certo? Então, o proprietário de terras ali aparece não como inimigo dos seus empregados, mas como inimigo da intelectual, que era a mulher dele, tá certo? Então, nesse sentido, você via que o intelectual, como um tipo marginalizado na sociedade, que não... Você sabe que a situação do escritor, do jornalista no Brasil sempre foi uma coisa precária. Então, naturalmente, ele se sentia aliado dos mais pobres, tá certo? E, como tal, ele expressava o seu drama na linguagem da luta de classes e da luta dos oprimidos. Até certo ponto, até aquela época, isso era muito autêntico, era muito verdadeiro, tá certo? Nas décadas seguintes, isso se falsifica de maneira mais completa, porque toda esta gente se torna a elite mandante, né? E continuam chorando como se fossem os coitadinhos. Então, isso significa que a literatura de esquerda no Brasil acabou, porque esta nova visão falseada, na qual, além de você
dissolver o perfil das classes, ainda entra outros elementos, como gaysismo, feminismo, abortismo, etc., que só pertencem à luta proletária de maneira metafórica e quase inconcebível, né? Quer dizer, até parece que é o proletariado, são as mulheres proletárias que estão querendo abortar e não as estudantes de classe média, né? E as mulheres ricas, né? Então, quer dizer, tudo isso se confunde para fazer do imaginário esquerdista um conjunto simbólico eminentemente deslocado da situação real da sociedade. Então, ele consegue se expressar ainda através de discursos políticos, de propaganda, etc., mas não da arte. A arte, a expressão artística, ela depende de uma sinceridade profunda. Claro que a sinceridade artística não é a mesma coisa que a sinceridade pessoal nas relações humanas, mas ela existe e ela é uma exigência fundamental da arte, aquilo que dizia o Saul Bellow, quer dizer, os artistas, os escritores, trabalham com impressões autênticas. Se eles vão pegar apenas um chavão político, acabou a representação artística. Você pode criar, vamos dizer, um discurso de propaganda, mas você não vai fazer um belo romance, um belo poema, acabou. Então a literatura de esquerda no Brasil acabou. Tá certo? Eu acho que a sua última expressão, mais ou menos legítima, foi o romance do Lê do Ivo, que chama A Morte do Brasil, que é dos anos 80, mas o Lê do Ivo, quando escreveu isso, já era muito velho, então ele é um homem da década de 60 ainda, né? Depois disso, acabou. Aparecem outras... Por exemplo, o pessoal menciona muito um conto do Rubem Fonseca, que se chama O Cobrador, né? Que é o sujeito que se considera um cobrador da dívida social. Mas o Rubem Fonseca é um tremendo reacionário, né? E a visão que ele tem da sociedade certamente não coincide com a da esquerda, né? E como essa é, vamos dizer, a imagem literária do Brasil, então, acabou, então nós estamos vivendo em plena época do discurso totalmente deslocado da realidade. A realidade da vida social, da vida de todos os dias, ninguém está sendo capaz de expressar, porque ela se tornou tão complexa e tão miserável ao mesmo tempo que não há como expressá-la. Só o que sobrou foram os estereótipos e a linguagem, vamos dizer, da propaganda política a favor ou contra. Não é isso? Então, você vê também que quando o pessoal da direita fala, quase sempre o discurso deles também é deslocado em relação à situação da sociedade. Por exemplo, a famosa defesa da família, né? Eles estão defendendo a família como princípio, mas o processo no qual estamos envolvidos não é a destruição da família como um princípio, é a destruição da sua família, a preservação da família deles. Então é isso que ninguém fala. Olha, Lula e Lulinha. É uma transmissão patriarcal. É o poder de um que vai passando para o outro, pô. E vai ter o neto Lula, o mini Lulinha, e depois o mini micro Lulinha, e assim por diante. Vai ter casamento gay ali? Fala, de jeito nenhum. O casamento gay acaba com o poder do patriarcado, meu Deus do céu. Vai ter casamento gay na família dos outros. Então, a defesa da família como princípio é fazer buraco na água. É um discurso totalmente deslocado do que está acontecendo realmente. Não é isso? Agora, por exemplo, a mudança do panorama estético visual do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos, isso começou ainda no tempo dos militares. Ou seja, a destruição da beleza do Brasil. É curioso que os artistas deveriam ser sensíveis a isso, mas você não tem um único testemunho disso aí. Você pode procurar poemas, romances, filmes, ninguém mostra isso. E isso é a nossa vida de todos os dias, meu Deus do céu. Você experimenta, você pega uma foto de São Paulo nos anos 50, veja como era a cidade, veja como está hoje.
Pessoas às vezes usam o termo favelização. Eu digo, eu não sei, porque às vezes a favela é mais bonita do que isso. Né? Na favela ninguém vai fazer pichação. Né? Você não tem grafiteiro nas favelas, por exemplo, fazer grafitar lá na cidade, e assim por diante. Quer dizer, os termos não descrevem exatamente o que está acontecendo. E o discurso expressa sempre problemas que são parecidos com a realidade, mas que não são a expressão direta da experiência. Então nós estamos vivendo num estado de alienação total. Outro dia um rapaz botou uma mensagem lá no meu Facebook dizendo que ele ficou na Austrália 35 dias e que ele voltou, evidentemente, daí que ele ficou horrorizado com o Brasil. Bom, eu tive essa experiência várias vezes. Toda vez que eu viajava, ficava um tempo fora, voltar ao Brasil, entrar numa depressão desgraçada. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha feito uma viagem aqui de Washington até aqui a Virgínia, eu estava procurando casa, e tudo que eu via era bonito. Né? Daí cheguei lá e tive que fazer uma viagem São Paulo-Santos. Né? E estava tudo quebrado, tudo devastado, parecia que tinha caído uma bomba atômica. E eu pensei, como é que as pessoas conseguem viver nisto? Agora, não era assim 50 anos atrás. Então, algo mudou. Agora, como é possível que a literatura, o teatro, as novelas de televisão não reflitam isso em nada? Porque elas estão preocupadas apenas em repassar estereótipos de propaganda. Então, por exemplo, o problema gay, quando você vê a intensidade com que isso aparece na Globo, você tem a impressão que dos 200 milhões de brasileiros, 199 milhões são gays e estão desesperados porque ninguém os deixa fazer o que eles querem fazer. Tá certo? Então, ou então você tem a impressão que o gaysismo, que o homossexualismo é eminentemente um problema das classes baixas, coitadinhas que são oprimidas. No entanto, todo mundo sabe que você tem muito mais gay na classe média e alta. Então, quer dizer, o que eles estão tratando como problemas nacionais não são problemas nacionais, são problemas de uma elite. Ou seja, se você quer saber, os problemas da novela da Globo são os problemas da equipe da Globo. São os dramas existenciais deles, que passam como se fossem os da nação. Agora, você compare isto com o interesse que os romancistas, ficcionistas das décadas de 20, 30, 40 tinham em conhecer o povo. Você compara, por exemplo, o conhecimento que o José Lins do Rego tinha da vida diária do povão pobre do Brasil. Ele sabia tudo. O próprio Jorge Amado, às vezes caiu no estereótipo, mas ele sabia bastante coisa. E muito do que tem na obra dele é descrição autêntica, é expressão autêntica da vida nacional. O Graciliano Ramos e outros tantos. E hoje, se você por um momento você toca numa situação real, você causa escândalo. Porque o imaginário das classes falantes, e sobretudo da classe artística, não está preparado para isso. Ele está preparado para expressar o seu drama, os seus interesses, os seus desejos. Vocês lembram aquela cena do filme Tropa de Elite, em que eles estão na sala de aula e aquele estudante que é um soldado também, ele diz: o que vocês estão falando de narcotráfico? São vocês que alimentam o narcotráfico, vocês consomem a droga, vocês têm o dinheiro, vocês vão lá comprar droga. Se não fosse vocês, não existia isso. Isto é ou não é uma realidade? Isto é uma realidade. No entanto, todo mundo ficou bravo com a cena. Então isso quer dizer que você expressar a realidade da vida no Brasil se tornou proibido. Então é por isso que acabou a arte, meu Deus do céu. Ela só acerta quando se engana, como foi o caso do filme A Tropa de Elite. O cara cometeu um erro e tem uma cena real. Também o cara que fez o Cidade de Deus, o que é? O garoto está num meio urbano totalmente corrompido, violento, sob o domínio do banditismo e tal. E aonde que ele vai encontrar abrigo? Ele volta para o interior, onde só tem aquelas velhinhas rezando. Eu assisti e falei, mas esse é o filme mais reacionário que eu já assisti na minha vida. Ele está dizendo, o Brasil moderno é só corrupção e só o que resta de bom são as velhinhas que estão rezando lá no interior. O que é verdade. Cidade de Deus não, perdão, Central do Brasil. Errei. Cidade de Deus eu não assisti. É Central do Brasil. E
O que aconteceu? Ninguém comentou que o sentido do filme era esse. Ele disse, esse filme é uma apologia do velho Brasil. Cristão, conservador, né? Até rotineiro, tá certo? Onde as pessoas têm segurança, onde ninguém quer matar você, né? E eu não vi um comentário nesse sentido. Quer dizer, o indivíduo real, ele expressou uma realidade, isso existe mesmo. Nós sabemos que as coisas são assim, se é que este Brasil do interior ainda existe. Ele existia quando o cara fez o filme 20 anos atrás, né? Hoje eu não sei como é que está. Talvez a Rede Globo ia ter destruído tudo, tá certo?